Eu já comentei isso com vocês algumas vezes. O pastor Ronaldo é um dos famosos que mais me tratou bem na caminhada. E eu fico muito honrado dele continuar estendendo esse convite para estar com vocês. Não mereço, mas agradeço. E a minha vontade nessa noite é que da minha vida, porque tudo que eu tenho para compartilhar com vocês passa pela minha vida. A nossa maneira de ler as Escrituras está totalmente influenciada pela nossa vida. Dizia um poeta que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. O nosso jeito de viver influencia a nossa forma de enxergar. Eu sou, e o eu sou, a minha vida, exposta a uma realidade, me condiciona a vê-la de um jeito. Então o que eu vou fazer hoje aqui, com todo o cuidado do meu coração, é compartilhar com vocês impressões, leituras, ideias, vivências a partir das Escrituras. E uma das coisas mais importantes para que a gente consiga caminhar junto hoje na construção do que eu quero compartilhar com vocês é se lembrar de uma coisa básica que a gente infelizmente se esquece. Quando Deus chama Abrão para começar um povo, quando Deus chama Abrão para uma nova história, não só para ele, mas uma história para a humanidade, Deus convida um homem e a sua família para começar uma nova história, não só para a sua família, mas para todas as famílias da terra. A promessa que ele faz a Abrão é: Abrão, se você sair da sua terra, da sua parentela, dessa convivência tão próxima, se você colocar o pé na estrada e você começar a caminhar confiando apenas na minha palavra, porque você não sabe muito bem para onde você está indo, eu farei de você o pai de uma grande nação, e essa nação terá a incumbência de ser luz para as outras nações, e através do seu descendente serão abençoadas as famílias da terra, todas as famílias da terra. E sabe o que é lindo, que nós não podemos esquecer? O chamado de Deus para Abrão não foi para que ele saísse de um problema para uma solução. Não foi um chamado para ele sair de uma dor para o alívio. O que tira Abrão da sua casa não é a busca de um milagre. O que tira Abrão da sua casa não é procurar um sustento financeiro. O que tira Abrão da sua casa é uma promessa. Uma promessa que dizia que através dele, Deus faria um novo jeito de ser gente. Abrão, eu vou criar uma nova nação, eu vou criar um novo povo, eu vou constituir um novo jeito de ser sociedade, um outro mundo possível, expressão que vocês escutam muito aqui. Então o convite para Abrão não é um convite particular apenas, não é um sonho pessoal. O convite para Abrão é uma jornada, de uma forma totalmente voluntária, uma forma generosa, ver um novo povo nascer. Ele, que até ali não tinha tido um filho, ele que era casado com uma mulher estéril, foi chamado para constituir um novo povo. Porque esse novo povo não nasceria da virilidade de Abrão. Esse novo povo não nasceria da fertilidade de Sara. Esse novo povo nasceria da graça de Deus. É um povo que nasce da graça. Somente a graça explica um homem idoso, uma mulher idosa, uma mulher que era infértil, estéril, gerar uma nação que é bênção para as outras nações. Esse é o chamado de Deus para Abrão. E nessa promessa para Abrão, além de dizer que ele seria uma bênção, que o seu nome seria conhecido, ele disse que haveria uma nova terra, haveria uma nova região que ele iria conhecer, uma terra prometida. Então Abrão sai de onde ele está em direção a uma terra que ele ainda não sabe qual é, mas ele já sabe que essa terra foi preparada por Deus. Ele não sabe o nome dessa terra direito, ele não sabe em que localização exata ela está, mas enquanto ele caminha, ele vai relembrando o seu coração. É uma terra preparada por Deus, é uma terra que ele prometeu. E aí você vai ter uma série de situações que acontecem com esse Abraão, depois com seu filho Isaac, depois com os filhos de Isaac, até o ponto em que eles vão parar no Egito. Esse povo cresce e ele se torna um povo escravo. Mais de 400 anos de escravidão. Muita coisa acontece.
Moisés se torna um grande líder. Moisés tira o povo do Egito e começa a caminhar com ele pelo deserto. Ele tem a missão de levar esse povo até a terra prometida a Abraão, mas ele não consegue, ele falha. E ele tem que recuar, e eles ficam andando pelo deserto até que aquela geração morra, para que a nova geração que nasceu no deserto possa entrar na terra prometida. Muita coisa aconteceu. Foram mais de 700 anos desde a promessa a Abraão e o seu cumprimento, ou parte do seu cumprimento, em Josué. Hoje eu quero falar com você sobre Josué. Uma das últimas vezes que eu preguei aqui foi sobre Josué, coincidentemente. Josué, então, é esse sucessor de Moisés, responsável por guiar o povo até a terra prometida. Eles atravessam um rio chamado Rio Jordão, e agora eles já estão pisando, eles já estão sentindo o chão, eles já estão vendo a vegetação, eles já começam a conhecer aquela terra prometida a Abraão, que depois se torna Abraão. Josué é aquele que experimenta a graça de ver cumprida a promessa de Deus, de ver realizada a promessa de Deus. Eles estão em Canaã, eles estão na terra prometida. Mas Josué era combatente, Josué era soldado, Josué era homem de guerra, Josué era alguém que resolvia as coisas do jeito mais prático. Mas agora ele é o líder. Agora ele não é apenas alguém que está cumprindo as orientações de Moisés. Agora ele não é apenas alguém que está à frente do exército, ele é o líder. Ele é responsável por orientar aquele povo a partir do que ele aprendeu do seu mentor Moisés. Só que Josué tem o seu jeito de fazer as coisas. Josué tem a sua natureza, Josué tem a sua experiência, Josué foi forjado no meio do conflito. Como que agora eu vou guiar esse povo num novo chão, numa nova terra? E aí no capítulo 5 de Josué, você e eu vamos aprender, ou vamos nos lembrar hoje, que quando Deus nos chamou para sermos um povo dele, quando Deus chamou Abraão e os seus descendentes para construir uma nova sociedade, algumas coisas eram muito importantes, elas eram centrais, elas eram cruciais, nós não podemos esquecê-las. E o capítulo 5 de Josué tem um trecho que eu vou ler, que está a partir do verso 13, um trecho que eu vou ler, pequeno, mas não se engane, eu vou falar mais coisas, não fique feliz, é pequenininho o texto, não. 5:13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Pai, continua falando com a gente. Que bom foi ouvir o César aqui, nos abençoando e nos lembrando de que mesmo que algumas pessoas tentem nos falar ou nos rotular de forma pejorativa, nós sabemos quem é o nosso Senhor e vivemos para esse Senhor. Ajuda-nos, Pai. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém. O principal chamado para nós, enquanto seres humanos, não é sair do inferno para o céu. O maior chamado para nós, enquanto seres humanos, não é uma salvação pessoal. Me dá uma fórmula para eu sair daqui agora resolvendo os meus problemas particulares e não importa o que acontece ao meu redor. O chamado de Deus para nós é se tornar uma nova pessoa. O chamado de Deus para nós é uma transformação integral do ser humano. O chamado de Jesus é: sigam-me. Tome a sua cruz todos os dias, neguem-se a si mesmo e sigam-me. E nesse segmento de Jesus, nós vamos cada vez mais sendo transformados à imagem dele. Quanto mais somos expostos à glória de Jesus,
Quanto mais somos expostos à misericórdia de Jesus, mais isso nos transforma. A grande sacada do Evangelho não é uma mudança geográfica. Eu saio de um lugar escuro para um lugar claro. A grande sacada do Evangelho é uma mudança existencial. Eu me torno luz. Eu sou luz do mundo, nós somos luz do mundo. A grande sacada do Evangelho não é sair de um lugar insosso para ir para um lugar temperado. Nós nos transformamos em sal. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Só que só é possível a gente experimentar essa salvação de quem somos. Só é possível experimentar essa libertação de nós mesmos para vivermos a vida na dimensão de Deus, quando somos lembrados de algumas coisas que eu acho que esse texto pode nos ajudar. Josué é um homem de guerra, eu já falei. Ele tem um jeito de resolver as coisas. E é um jeito óbvio, é um jeito legítimo, é um jeito correto. Ele é guerreiro. Quando eles atravessam o Jordão, eles vivem o milagre do Jordão se abrir. Eles atravessam o Jordão se fecha atrás deles para que eles não fujam, né, gente? O milagre não é apenas o Jordão se abrir, é o Jordão se fechar também. Porque se Deus não fecha o Jordão, alguns de nós voltam, né? Voltamos. Quando ele está ali em Jericó, Deus manda 3 orientações absurdas ao ver de um ser humano que está olhando a partir da sua perspectiva. Primeiro, eu não vou ler essa parte, tá? Depois você lê no capítulo 5. Deus diz que é para eles se circuncidarem. O povo que nasceu no deserto não foi circuncidado, que é aquele pequeno procedimento que é feito no homem, onde faz um pequeno corte num lugar bem sensível do homem. Esse foi um sinal que Deus deixou para Abraão. Abraão, para que vocês se lembrem da aliança que nós fizemos, eu vou deixar para vocês a circuncisão. Ao 8º dia, circundem os seus filhos do sexo masculino. Então Deus manda Josué circuncidar o povo inteiro. Gente, ser circuncidado significava ficar pelo menos 3 dias sem poder lutar, sem poder fazer esforço, sem poder revidar, sem poder se defender. Eles estão entrando numa terra estranha, eles estão rodeados de inimigos, tudo que eles precisam é de força. E Deus vai lá e os enfraquece. Deus vai lá e diz assim: obedeça-me ao ponto de perder algumas das suas forças. Obedeça-me ao ponto de abrir mão de algumas das suas influências. Obedeça-me ao ponto de perder algumas das suas estratégias, porque aqui nessa terra é do jeito de Deus. Obedecer a Deus inclui se enfraquecer. No trânsito, ninguém vai se identificar com esse exemplo, ninguém. Isso não acontece com vocês. No trânsito, uma situação que você sabe que você está certo, que o outro está errado, e você está pronto para ir para cima, e Deus fala, não. Aí você fala assim, Deus, se eu não fizer desse jeito, ele não vai pagar, tem que ser desse jeito, Deus. E aí Deus fala, não faz isso, vai com calma, vai com paz, porque aqui, na terra de Deus, é do meu jeito. Eu vou te enfraquecer. Eu vou tirar um pouco do seu poder, eu vou tirar um pouco da sua influência, eu vou tirar um pouco da sua sagacidade, eu vou tirar um pouco do seu jeitão, porque aqui é do meu jeito. Então eles estão prontos para lutar, eles estão armados, mas de repente Josué diz assim, ô pessoal, Deus mandou uma orientação para nós. Fala, o que é? Todo mundo vai ser circuncidado, cirurgia, microcirurgia para todo mundo. Todos os homens deitado, gritando de dor. Você já viu o homem, né? Como é, né, gente? Consegue imaginar um exército inteiro gripado? Já é terrível, né? Homem gripado já fica assim, não consigo fazer mais nada, amor. Imagina circuncidado. Ai, pega um suco pra mim, amor. Por quê? Porque obedecer a Deus tira algumas das nossas forças. Não fala assim, não dá esse gelo, não revide dessa forma, não use esse recurso, não guarde essa mágoa, sabe?
Aí você vai obedecendo a Deus e vai perdendo força. Mas Deus, se eu fizer isso, Jericó vai ganhar. Confia em mim, espera. A segunda coisa que o capítulo 5 fala é incrível. Ele diz assim: além de vocês se circuncidarem, celebrem a Páscoa. Celebrar a Páscoa era trazer à memória que Deus liberta do jeito dele. Deus, ele tem uma estratégia muito importante, irmãos, que é nos ajudar a lembrar do jeito certo. Porque nós temos a tendência de reeditar o passado. Nós mudamos o passado a partir do que aconteceu no presente. Então, por exemplo, você tem uma amiga. Quando você falava dessa amiga, você falava dela como uma pessoa mais sábia, mais incrível. Você se lembra de coisas que ela fez por você. Aí aconteceu uma briga, terrível a briga. E aí a pessoa está conversando com você, quer te acalmar. Mas lembra que você disse que naquele dia lá, ela fez tal coisa por você? Ah não, agora eu sei, era tudo interesse. Olha você mudando o passado. Agora eu sei, era interesse. Ela não fazia de coração. Nós temos a tendência de mudar o passado para o nosso benefício, da nossa carne. Aí Deus vem e diz assim: lembrem-se de como vocês saíram do Egito, mas lembrem do jeito de Deus. Aí Ele dá a Páscoa. Ele dá a Páscoa para eles se lembrarem que o que tirou eles do Egito não foi o braço forte de cada um deles. O que os tiraram do Egito não foram os atos poderosos dos seus líderes. O que tirou aquele povo do Egito não foi a sua inteligência diferenciada. O que tirou aquele povo do Egito foi a graça, a misericórdia e a mão poderosa do Senhor. Ou seja, Josué, estou te enfraquecendo e estou te lembrando que eu liberto do meu jeito. A última é a mais interessante para mim. É interessantíssimo. No capítulo 5, tudo aí, ó. Antes do versículo que eu li agora. Quando eles entraram na terra de Canaã, eles começaram a colher alguns grãos. E com aqueles grãos, eles fizeram alimento. No dia seguinte, parou de cair o maná. No dia seguinte, não tinha mais maná. Eles estavam há muitos anos, há 40 anos, se alimentando do que vinha do alto. O pão milagroso. Mas agora que eles chegaram em Canaã e que eles perceberam que aquela terra dá fruto, que aquela terra é fértil, já não é mais mão para o alto, é mão na massa. Agora o milagre não é esperar, é plantar e colher. Ou seja, Josué, lembre-se, eu estou enfraquecendo vocês todos, eu estou lembrando vocês que eu liberto do meu jeito. E por último, não fique olhando para o alto, quando o alto já deu o que você precisa. Tudo isso não é pregação ainda. Alguns já foram embora até. Contextualizei as 3 coisas que eu acho que esse texto pode nos ensinar a viver uma vida do jeito de Deus. Como, Tiago? A obediência nos enfraquece. Em que sentido? Ela nos proíbe, ela nos limita, ela nos disciplina. Eu estou pronto para fazer e a obediência recolhe a minha mão. Eu estou pronto para falar, a obediência me cala. Eu estou pronto para retaliar e a obediência me manda perdoar. Mas eu sei no meu coração que se eu perdoar, a pessoa vai fazer de novo. Se for algo grave, irmão, foge, hein? Não estou falando para você ficar num lugar onde você está sofrendo abuso, violência, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que obedecer a Deus tira a nossa soberania pessoal. Lembrar do jeito de Deus, para nunca se esquecer que Ele tem o seu jeito próprio de libertar. E por último, não tem problema ter mão para o alto, faz parte da vida, pode mandar, Senhor, eu quero. Mas mão na massa. Porque o maior milagre não é o maná cair do céu, é a gente cair em si mesmo e começar a fazer o que tem que fazer. Cair do alto é mais fácil do que a gente cair em si. É mais fácil, acredite. E aí,
Tá acompanhando, Coutrinho? Tá acompanhando? Tá dando? Agora eu quero, nesse tempo que eu tenho aqui, nesse texto que eu li, compartilhar com vocês 3 posturas. E é isso por hoje, da minha parte. A primeira postura: esse Josué, que agora está atento, porque ele foi enfraquecido pela obediência, a sua carne foi enfraquecida, ele se lembrou que Deus liberta do jeito dele, assim como ele fez no Egito, e ele entendeu que algumas coisas já vieram do alto, estão na nossa mão. Ele está caminhando para lutar, ele está indo em direção a Jericó, e o texto fala que quando ele está bem perto, muito perto da muralha, ele vê um homem, e vê um homem com uma espada na mão, uma espada desembainhada, uma espada nua, como dizem, ali pronta. E quando ele tem aquela visão, quando ele olha aquele homem, ele não sabe dizer se aquele homem é um aliado ou um inimigo. Ele não sabe dizer se ele faz parte do seu exército ou daqueles que estão lutando contra o seu exército. Ele não sabe explicar se ele veio para somar ou para tirar. O que ele faz? Ele se aproxima daquele homem com a espada na mão e pergunta: você é a nosso favor ou você é contra nós? A primeira coisa que aquele homem experimenta quando Deus se revela para ele, a primeira coisa que aquele homem experimenta quando Deus surge na história como um elemento novo, é entender que algumas das nossas certezas podem ser o nosso pior fracasso. Nós temos que ter humildade. Josué era alguém experiente, ele sabe quem é inimigo e quem não é. Ele tem um olho treinado, ele é hábil. Ele percebe uma ameaça à distância. Vai, joga uma flecha ali porque é inimigo. Vai, corre lá porque é o nosso adversário. Mas agora ele está confuso. Perguntam para ele: Josué, aquele homem é inimigo ou aliado? Não sei. Josué, atiramos ou não? Não sei. Josué, o que nós fazemos? Não sei. Eu vou me aproximar e vou conversar com ele e vou perguntar para ele: você é adversário ou você é aliado? Vivemos um tempo onde nós estamos acreditando que não precisamos fazer do jeito de Deus. Estamos num tempo onde temos certeza que recebemos revelação sobrenatural para em poucos segundos decidir quem é aliado e quem é inimigo. Basta usar um termo, basta um vocabulário, basta a cor de uma camiseta, basta um lugar de onde eu vim, basta o tipo de comentário que eu faço, basta o post que eu curto. Rapidamente a minha mente, tão hábil quanto a de Josué, já sabe dizer quem é inimigo e quem é aliado. E cada vez mais estamos ficando distantes, jogando flechas e mais flechas em rostos que nunca vimos, em casas que nunca entramos, em famílias com quais nunca convivemos. O Deus que se revelou a Josué estava dizendo assim para ele: Josué, eu sei que você é bom, que a sua espada está pronta, eu sei que você quer lutar por aquilo que é certo, mas Josué, deixa eu colocar uma coisa no seu coração. Talvez essa pessoa aí que você está vendo com a arma na mão, com a espada na mão, não seja o seu inimigo. Talvez essa pessoa aí que você tem nutrido algum sentimento, que você tem guardado algum rancor, alguma indiferença, talvez ela não seja um inimigo. O jeito de Deus é o jeito de não trocar uma conversa por um olhar. Basta um olhar, eu já sei. Não, irmão, não troque uma conversa por um olhar. Não troque uma mesa por uma discussão na internet. Não troque. Os filhos e as filhas de Deus estão espalhados pelos lugares mais diversos que você imaginar. Quando Josué pensaria que Deus se revelaria a ele tão perto da muralha? Ei, como é que você passou da muralha para cá? Existe uma muralha entre nós. Como você veio para cá? Está tudo fechado. Milagre é quando alguém vê você com alguma pessoa que ele jamais imaginaria que vocês se relacionariam, sabe? E ele te pergunta:
como é que você passou essa muralha? Sabe aquele vizinho? Guarda ele, Senhor. Como é que você atravessou essa muralha? Sabe aquele parente? Cuida dele, Deus. Como é que você ultrapassou essa muralha? Deus se revela a Josué e diz assim: Josué, do meu jeito tem que ter humildade. Eu me revelo nas faces mais inusitadas. Eu estou nas vozes mais improváveis. Eu estou nos lugares que você não entraria. Eu estou nas pessoas que você não abraçaria. Eu estou nas festas que você não frequentaria. Eu sou Deus e eu me revelo aonde eu quiser, porque é do meu jeito, Josué. Senhor, eu vou me aproximar. Eu estou confuso. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as certezas, gente. Igreja, que o nosso testemunho seja diferente. Está todo mundo esperando que você mostre a sua espada. Está todo mundo esperando que você jogue a sua flecha. Está todo mundo esperando que você ajude no linchamento. Mas talvez você, como igreja de Jesus, vai dizer assim: peraí. Deixa eu chegar mais perto. Talvez realmente seja um inimigo. Talvez realmente queira o meu mal. Porque tem gente assim, né? Tem gente mesmo. Eu não quero o seu mal não, tá, gente? Tem gente. Mas eu não vou abrir mão de conversar. A mesa da conversa cura tanta coisa que você nem imagina. Não cura tudo, mas cura muita coisa. A segunda coisa, primeiro é humildade, para ver o outro, para enxergar o outro como possibilidade de revelação de Deus. A segunda coisa é humildade também. Primeiro é humildade, segunda é humildade também. Por quê? Ele pergunta para o príncipe dos exércitos de Deus, o comandante dos exércitos de Deus: você é contra ou a favor? Você é X ou Y? Você é essa cor ou aquela cor? E ele responde o quê? Nenhuma, nem outra. Que demais! Nenhuma nem outra. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Mais ou menos assim. Josué, você acha que Deus pensa com a sua cabeça? Ô Josué, você acha que Deus define quem é dele e quem não é dele do jeito que você escolheu, os seus critérios? Ô Josué, você realmente acha que você tem capacidade de ver como Deus vê? Não. Eu não vim aqui para conversar sobre os seus assuntos. Eu não vim aqui para responder às suas questões. Eu não vim aqui para mudar o que você acha que eu tenho que mudar. Eu vim aqui para dizer apenas uma coisa para você: eu sou o príncipe dos exércitos do Deus Todo-Poderoso. O que Josué faz? Se prostra, se ajoelha. Humildade para entender que o mundo é muito maior do que a gente está pensando. Humildade para sair do quadrado que eu desenhei ao meu redor. Humildade para ser surpreendido por Deus. Humildade para quando você e eu escutarmos: eu sou o servo do Senhor, eu sou a manifestação de Deus. Alguns teólogos dizem que na verdade esse príncipe é Jesus. Eles dizem que é uma cristofania, uma revelação da pré-encarnação. É uma teofania no mínimo, o próprio Deus se revelando na história temporariamente. A grande questão é: aquele homem teve humildade para que Deus mudasse a sua visão, nenhuma coisa nem outra. Para que Deus mudasse suas prioridades, nenhuma coisa nem outra. Para que Deus, no meio de uma batalha, aquele homem que deveria estar com a espada desembainhada está ajoelhado. Aquele homem que deveria estar tentando derrubar a muralha está ajoelhado. Aquele homem que deveria estar debatendo com alguém está ajoelhado.
Aquele homem que deveria estar discutindo alguma estratégia de guerra está ajoelhado. Igreja de Jesus, não importa onde você estiver, na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ministério, deixe o seu coração aberto, sensível, porque quando Ele se revelar, a única resposta é ficar de joelhos e dizer: olha o que ele fala no texto. Qual é a mensagem que o Senhor tem para o seu servo? Talvez você veio hoje aqui, e eu respeito muito isso, porque eu também venho e viria e vou continuar vindo, perguntando assim para Deus: Deus, é isso ou aquilo? Talvez você veio hoje para cá condicionando com Deus: Deus, se você falar tal coisa, eu faço tal coisa. Se você disser tal coisa, eu faço outra. Você veio conversando nos seus termos. Aí de repente Ele se revela e diz para você: filho, filha, a grande questão não é se você vai para lá ou para cá, é se você ainda consegue se ajoelhar na minha presença. A grande questão não é o que você tem para falar para mim, mas se no meio de uma guerra você consegue se ajoelhar e perguntar: Deus, o que você quer falar no meu coração? Sabe aquela discussão de final de ano? Deus, fala alguma coisa para mim. A intriga no trabalho? Deus, fala comigo. Dificuldade na família? Deus, fala comigo. A sua presença é real, Senhor. Estão acompanhando? Está dando para entender, gente? Amém? Amém. Primeiro ponto, humildade. Para conseguir olhar o outro como criação de Deus, como possibilidade da revelação do Altíssimo. Se aproximar do outro e perceber que talvez ele está lutando pela mesma coisa que você, de um jeito diferente, mas desejando as mesmas coisas que você deseja. Quantos aliados estamos perdendo? Aliados não apenas para revelar a glória de Deus, gente que ama a gente, mas estamos perdendo, porque é muita espada e pouca conversa. A segunda coisa, humildade, para se lembrar que não é sobre nós, para se lembrar que a história é muito maior do que as nossas opiniões, para se lembrar que nós não temos todas as respostas e todas as perspectivas. Ele tem que falar conosco, Ele se revela para nós e nós nos ajoelhamos diante dEle. Não abandone a porta do quarto trancada, lembra? Você do ladinho da cama, não abandone isso. Na pandemia, perdemos algumas pessoas. E eu perdi alguém muito querido, era meu pastor. E uma das coisas que ele ensinava pra gente era assim: sempre que você for dormir, coloque o seu chinelo debaixo da cama, para quando você acordar e para pegá-lo, você tem que se ajoelhar. Ele dizia isso. Coloca o chinelo debaixo da cama, para quando você acordar, você tem que ajoelhar para buscá-los. E aí você lembra que é assim que o dia tem que começar, ajoelhado. E quando você de noite for colocá-los debaixo da cama de novo, terminar o dia ajoelhado. Ele não está mais entre nós, mas quando eu lembro dele ajoelhado. Terceira e última coisa, ele está lá, ajoelhado, prostrado, ouvindo. E aquele ser, aquela manifestação de Deus diz assim para ele: tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. No chão da guerra, muita coisa é justificada. No chão da violência, muita coisa é permitida. No chão da guerra, se eu mato alguém, não serei julgado. No chão da guerra, se eu machuco alguém, faz parte. No chão da guerra, é um contra o outro eternamente. No chão da guerra, quem vence é quem derruba mais, é quem empurra mais, é quem fere mais. No chão da guerra, gritar um com o outro faz parte. No chão da guerra, se ofender faz parte.
está tudo perdoado. Mas o que Deus está dizendo para Josué é incrível. O que Ele está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, esse chão aqui de Jericó, esse chão de muralhas, esse chão é santo. O que vocês vão fazer hoje não é matar, ferir por ódio, por raiva, por inimizade. Vocês estão cumprindo as minhas ordens num plano muito maior. O que eu quero que vocês entendam é que esse chão é um chão onde eu posso me revelar. Chão santo é todo chão que pode brotar a vontade de Deus. Chão santo é todo lugar onde Ele pode falar com a gente. E quando Ele fala para Josué, tira a sandália, porque esse lugar é santo, entre outras coisas, o que Ele está dizendo, isso é lindo, gente, é lindo. Lá dentro daquelas muralhas tem uma mulher chamada Raabe. Essa mulher chamada Raabe era prostituta. Ela, quando percebeu que os espiões de Israel estavam ali observando a terra, ela os protege, ela os guarda. E ela diz assim: lembre-se de mim, porque eu sei que Deus está com vocês. E eles fazem um pacto com ela: se quando nós entrarmos aqui, você estiver aqui na sua casa, você será poupado. E ela disse: e a minha família? Traga a sua família e vocês serão poupados. E é o que acontece. As muralhas caem, mas aquela mulher é poupada. Jericó é destruída, mas aquela família é poupada. Agora eu te pergunto, qual foi o único lugar poupado de toda aquela cidade? Um prostíbulo. Porque Deus transformou aquele lugar num chão santo. Consegue imaginar a Raabe chamando a família para ir para a casa dela? Mãe, vamos lá em casa. Na sua casa eu não piso. Casa de prostituição, festa da carne. Não. Pai, vamos lá para casa, pai. Filha, eu já te deserdei, não sei nem seu nome mais. Irmã, vamos lá para casa. Vem para casa. Deus vai visitar Jericó e Ele vai poupar a minha casa, a sua casa. Mas a sua casa é um lugar tão impuro, a sua casa é um lugar tão sujo, a sua casa é um lugar tão estranho. Não, o chão da minha casa é chão santo, porque Deus escolheu me poupar. E você sabe que Raabe se tornou uma das mulheres da genealogia de Jesus. Mal sabia Josué que dentro daquela cidade que ia ser destruída estava uma mulher que carregaria dentro de si um bebê, que teria sua família e carregaria um outro bebê, e por aí mais bebê e bebês, até que chegasse em Jesus de Nazaré. Então qual que é o meu terceiro ponto? Humildade. Humildade para perceber que todo chão é santo. Porque em todo chão Deus pode revelar a sua glória. Humildade para ver o outro como alguém que talvez não seja o seu inimigo. Humildade para se ajoelhar e se prostrar e entender que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Humildade para entender que Deus está redimindo a história. Ele pode começar pela casa que você não quer entrar. Ele pode começar pela pessoa que você não quer ver. Ele pode começar pela história que você não quer contar. E pelas pessoas que você riscou da sua vida. A frase que muitos teólogos não cristãos questionam do Evangelho, a ordem de Jesus, que outras religiões dizem que é impraticável, é: amem os vossos inimigos. Li recentemente um livro de um rabino, um livro incrível, onde ele tenta mostrar biblicamente que a luta entre Israel e a Palestina não faz sentido, que deveria haver uma paz entre eles. Eu não vou entrar em assunto polêmico não, fique tranquilo.
Mas nesse livro, tem uma parte que ele diz assim, né? Ele não é cristão, ele é judeu mesmo, rabino, falecido já. Mas ele conhece as escrituras, ele conhece o Novo Testamento. E ele no livro ele diz assim: essa história de amem os seus inimigos não dá. Tipo, Jesus forçou a barra. Porque ele vê Jesus como um rabino qualquer, não vê como filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você, gente? A maior marca que você foi salvo não é para onde você vai. A maior marca que você foi salvo é como você anda. É como você caminha na vida. Deus disse para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Abraão não saiu para encontrar a presença de Deus. Ele saiu porque a presença de Deus o encontrou. Nessa noite, nesse texto simples, o texto não é simples, né? O texto é incrível, eu que sou simples. Tem muito mais coisa aqui, né, pastor, para encontrar. Eu queria te fazer alguns convites para você pensar, enquanto a banda está subindo aqui. Primeiro, de que talvez você esteja precisando de algumas conversas. Conversas que te salvem de certezas que estão te fazendo machucar pessoas. Sim, vivemos pela fé, sim. Temos que ter convicções sobre o que Deus falou com a gente, sim. Mas às vezes, Deus levanta alguém perto de você para te perguntar: será que é assim mesmo? Será que é desse jeito, mãe? Ô vó, será que é desse jeito, vó? Tipo, filho, será que tem que ser assim? Tipo um palmeirense falando para um corintiano. Não, não dá, essa parte não dá, desculpa. Não vamos apelar também, né? Tem coisa que não dá para conciliar. Brincadeira. Deus se revelou para Josué para colocar uma incerteza no coração dele. Olha que escândalo que eu estou dizendo. Que heresia. Deus se revelou para fazer Josué titubear e pensar assim: uau, o que será que está acontecendo aqui? Isso é demais. Tipo, uau, eu não sei a resposta, eu não sei quem está certo, eu não sei o que aquela pessoa quer. Que bom, porque eu posso aprender, eu posso conversar, eu posso me aproximar. Humildade para se prostrar diante do Senhor e entender que é do jeito dele, para entender que é sobre ele. Senhor, fala comigo. Eu já tomei a decisão, mas fala comigo, eu posso mudar. Eu já mandei embora, mas fala comigo, eu posso recuar. Eu já paguei tudo, mas eu escrevo de novo, fala comigo. Eu já desisti, mas eu posso reconsiderar, fala comigo. Ah, quantos de nós perdendo tempo. Sabe o que eu faria? Eu faria assim, se fosse eu, porque eu sou muito ruim, gente. Eu sou um crente muito ruim. Se eu visse um homem lá com a espada, eu ia chegar perto dele e falar assim: você sabe quem eu sou? Amigo de Moisés. Eu vi ele recebendo as tábuas da lei. Quem é você? Tem muito amigo de Moisés aí. Não se ajoelha porque fica se baseando na sua própria identidade. A grande pergunta não é quem é você apenas, mas quem é o Senhor na sua vida. E por último, é chão santo. Sua casa é chão santo. O lugar onde você trabalha, não sei onde é, mas é chão santo. Não me fala onde é, guarda para você. Vai que, né? Você trabalha no Palmeiras, por exemplo. Enquanto eu canto essa canção, queria convidar você que recebeu essa palavra na sua vida hoje, a falar para Deus assim: Deus, ó, humildade e humildade, para dar um passo na direção de quem eu acho que é meu inimigo, de me ajoelhar para ouvir o que eu tenho que ser e fazer, e de me levantar com uma certeza: todo chão é santo,
porque Deus se revela.